Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Segunda Reis, capítulo 5. Eu queria fazer uma meditação bem rapidinho aqui, nesse texto, a história de Naamã, um general. Diz assim, capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do rei da Síria, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, dá-me graça para abençoar este povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, o que eu quero fazer é uma meditação aqui nesse texto, mas ao mesmo tempo é um alerta para a gente poder ficar atento. Os textos bíblicos falam muito das nossas vidas, da maneira que nós vivemos, o que a gente pode acertar. Esse texto aqui eu acho muito legal para quem conhece a história de Naamã, um leproso, mas um general, um grande guerreiro lá na Síria. E este homem, ele vem, quando passou por Israel, pegou uma menina e levou essa menina como escrava. Se comprou, não sei como, mas segue-se que levou essa menina como escrava. E essa menina que estava na sua casa, ela vendo, eu brinco que quando a gente chega em casa, a gente tira a roupa, a gente mostra quem a gente é. E ela, quando viu a pele branca de um leproso, falou para sua senhora: se o meu Senhor fosse na minha terra, lá tem um homem de Deus, lá em Samaria tem um homem de Deus, e ele seria curado. Então aí começa a história. Mas eu quero começar aqui nesse versículo 1, que diz que ele era um homem de valor, um homem que Deus gostava. Por que Deus gostava dele? Eu não sei. O que ele fazia? Alguma coisa ele fazia que Deus o abençoava, mesmo ele não conhecendo a Deus. Ele era um homem muito abençoado por Deus, mas não conhecia a Deus. Deixa eu repetir isso. Ele era um homem muito abençoado por Deus, mas ele não conhecia a Deus. Tá ok? Eu queria que você entendesse, meu irmão, mesmo antes de aceitar a Jesus, muitas bênçãos a gente tem para contar. A graça de Deus é tremenda sobre as nossas vidas. Esse texto me inspira porque o texto diz que ele era leproso. A minha pergunta é, será que Deus não tentou alcançá-lo antes da lepra? Será que isso não aconteceu? Mas por não conhecer a Deus, por não tentar conhecer a Deus, por não querer conhecer a Deus do jeito que Deus é, Deus precisou dar uma lepra para que através dessa lepra fosse desconstruindo todas os seus conceitos. Quando a gente diz para educar uma criança no caminho do Senhor, as nossas crianças que aprendem a se relacionar com Deus, a orar, a vir à igreja, a celebrar, a perdoar, essas crianças não precisam ter uma história horrível. Mas, infelizmente, alguns acabam tendo. É muito comum você ver testemunho assim: eu estava nas drogas, Jesus mudou minha vida. Aceitei a Jesus, meu casamento estava destruído. Eu estava falido. Bom, tudo bem. São situações que nos ajudam a conhecer a Deus. A pergunta é, todo mundo precisa passar por isso? Lógico que não, meu irmão. Davi não precisou passar por isso, Abraão não precisou passar por isso. Porque, na verdade, meu irmão, Deus se manifesta o tempo todo. Tem um verso que eu repito muito: reconhece-o em todos os teus caminhos. Quer dizer, eu não preciso ser assaltado para depois, Deus me livrou. Não. Eu posso reconhecer o Senhor e não precisar ser assaltado. Quer dizer, eu não preciso passar por uma desgraça para depois dizer, agora eu conheço a Deus. Agora, não, meu irmão, Deus se manifesta o tempo todo e eu posso chegar perto dele, eu posso me relacionar com ele. Olha, reconhece-o em todos os teus caminhos. Perceba, meu irmão, perceba quantos livramentos, sustento, provisão, como Deus tem sido bom com a gente. Mas, infelizmente, alguns acabam
precisando passar por esses apertos. Então, quando eu olho, o texto diz que o Senhor dera livramento por ele. Ele era um homem muito respeitado, um homem de sucesso, mas o texto deixa claro que o sucesso era a mão de Deus na sua vida. Pega uma pessoa bem-sucedida e diga para ela, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que dar dízimo. Eu estou muito bem sem esse Deus, sem esse fanatismo. Não, eu creio em Deus da minha maneira. Esse é o problema, meu irmão, que não é da nossa maneira, mas tem que ser da maneira de Deus. Da maneira de Deus. Então, muitas vezes nós deixamos de experimentar o melhor de Deus justamente porque somos abençoados, mas não reconhecemos. Então, Naamã, para mim, é um grande exemplo de uma pessoa que teve que passar por um grande aperto e esse aperto o aproximou de Deus, coisa que necessariamente não precisaria. Eu não precisei passar pelas drogas, eu não fui viciado, não passei por problemas assim que me levasse. Não, eu conheço a Deus, eu aprendi a depender de Deus, eu tenho vivido milagres de Deus nesses muitos anos com o Senhor. A gente vive a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pense nisso, meu irmão. Você não precisa de uma crise, de uma desgraça, para depois dizer, tive um livramento. Existem as questões naturais da vida que podem vir, pode vir uma enfermidade, pode vir uma dor, são coisas naturais que estamos sujeitos, né? Até hoje eu brincava no culto, dizendo, não come isso aqui é cancerígeno, isso daqui, tal. A gente vive desse tipo. Meu irmão, olha quanta besteira a gente já comeu, olha quanta... Eu estava brincando que uma coisa boa é pastel de feira, hein? Vamos falar, galera, pastel de feira é bênção, não é, João? Muito bom. Aquele pastel de feira gostoso, com aquela fuligem, é o ônibus que passou, é o carro que passou, aquela fuligem, você senta ali, sabe, não tem higiene, mas vamos falar, aquilo é gostoso. E aí, eu gosto de verdura dali porque ela não tem agrotóxico e assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos sujeitos, tal. Mas esse relacionamento com Deus, meu irmão, é algo que a gente pode desenvolver e crescer. Naamã era um homem muito abençoado, mas não percebia Deus na sua vida. Então Deus permitiu uma enfermidade e essa enfermidade trouxe para ele a grande oportunidade. A menina disse, lá na minha terra tem um profeta, tem um homem de Deus. Ele levou essa informação para o rei falou, não, vou escrever uma carta, você leva para o rei de Israel e tal. E foi. A primeira decepção que Naamã teve foi que, indo ao rei, ele achava que o rei, ia chamar o profeta, ia fazer alguma coisa. O rei entrou em desespero. O texto diz que ele rasgou as suas roupas e disse, sou eu Deus para curar alguém com lepra? Primeira decepção. Meu irmão, muitas vezes as pessoas estão garantidas pela sua posição, pela condição, pela sua posição social, econômica, e isso vai te decepcionar. Porque o segredo não é o que você está, você tem, não é a posição. O segredo é o Senhor. Segunda questão, que foi uma decepção. Ele achava que chegando na casa do profeta, o profeta iria sair, falar alguma coisa, prestígio, valorizar, afinal de contas, era um general. E a segunda decepção forte dele foi justamente chegar ali e vir um garoto dizendo, olha, o profeta não pode te atender agora, mas mandou você ir lá no Rio Jordão e que você possa mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. Pô, que absurdo, que absurdo. A decepção, quando você coloca esperança em homens, numa situação, você cria uma fantasia e isso vai te decepcionar. Porque o segredo não é o homem. Para mim, a grande manifestação da fé é a obediência. A grande manifestação da fé. Eu creio. E se eu creio, eu obedeço. Sabe outra coisa interessante? Ele trouxe 70 quilos de prata, 30 quilos de ouro
e mudas de roupas de altas marcas para a época, trouxe, bom, na expectativa de que ele pudesse comprar a bênção. E aí o profeta nem apareceu, nem mandou um garoto. Meu, que decepção, dinheiro não pode comprar, prestígio não pode comprar, e aí manda mergulhar naquele rio. Meu irmão, tá louco. O cara disse, eu vou mergulhar, eu tenho rios melhores na minha cidade, vou mergulhar nesse rio. Quase ele voltou para casa sem a bênção, quase. Tem muita gente que volta para casa sem a bênção de Deus, porque não tem paciência, porque não tem disciplina, porque não quer esperar. Então quantas pessoas voltam para casa sem a bênção de Deus? Esse moço quase, se não fosse o seu servo, chegar o general, o chefe, vai lá, mergulha, o que tem, o que custa? E baseado nessa conversa, deve ter tido um bico, né? Tudo bem, eu vou fazer, mas não é tem tanto rio bom lá, vai, tudo bem, vai lá. E ele então mergulhou 7 vezes e ficou curado. Eu vejo Deus destruindo vários conceitos. O camarada era um homem muito abençoado, Deus era com ele, mas ele não conhecia Deus. E de repente os seus degraus, a sua posição foi destruindo. Ele foi ao rei, ele foi ao profeta, trouxe dinheiro, quase não mergulhou naquele rio Jordão, então foi destruindo tudo. Foi levado à obediência. Mas o que me chama muita atenção está no versículo 15, diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se em pé diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Interessante que ele veio para comprar a bênção. Agora ele quer ofertar por gratidão. Mudou, né, meu irmão? Mudou. Antes ele queria comprar a bênção, agora ele vem com gratidão oferecendo uma oferta e o profeta diz, não. O texto diz que ele insistiu, não, a bênção de Deus não se compra. A bênção de Deus não se compra, não é pelos valores humanos, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas o que me chama a atenção é, o texto diz assim, e ele voltou. É impressionante, meu irmão, a quantidade de gente, muitos dos nomes que a gente ora aqui nem crentes são. E a gente está sempre orando. Alguns chegam a dizer para a gente, pastor, quando tiver eu vou lá dar um testemunho, eu estou feliz quando... E as pessoas não voltam. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é... Não. Jesus curou 10 leprosos, e dos 10, somente um voltou. Jesus disse, não foram 10 os curados? Onde estão os 9? O próprio Jesus disse, está faltando gente aqui, está faltando gratidão, está faltando reconhecimento. Por isso que eu digo que esse moço, esse homem, ele era muito abençoado, não conhecia Deus, agora não, agora ele volta. E volta àquela casa para ver aquele homem, o homem de Deus, o homem que a menina falou, olha, na minha terra, Samaria, tem um homem de Deus. Agora ele vem ali. Mais uma vez ele oferece dinheiro e o homem de Deus diz, não tem, não se compra. Não, agora eu tenho gratidão, eu quero dar uma oferta de gratidão. Não, roupa, não. E ele faz uma declaração que eu acho tremenda. Versículo 17. E disse Naamã, seja assim, contudo, desce ao teu servo uma carga de terra de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Meu irmão, ele fica tão convertido, que ele diz assim, me permita levar um pouco de terra, eu quero levar terra de Israel, e toda vez que eu for fazer um sacrifício,
que eu for orar, eu quero colocar essa terra, quero me ajoelhar numa terra de Israel, porque é sabido que não há Deus em outro lugar, só o Senhor é Deus. E ele faz uma segunda colocação que eu acho muito legal, ele diz assim, eu quero pedir perdão antecipado, porque o rei precisa ir lá prestar culto ao seu Deus, e normalmente sou eu que vou e apoio ele, dou o braço, ele precisa do meu braço, eu vou lá, eu ajudo, então quero pedir perdão antecipado. Meu, o cara se converteu, o cara agora conheceu a Deus, Olha, ele quase foi embora sem ser abençoado. A maior manifestação de fé é a obediência. E a conversão, meu irmão, tem que produzir mudança. Não basta ser abençoado, não basta ser usado, não basta. Tem que ser aprovado. Não basta ser usado, não basta ser abençoado. Você tem que ser aprovado por Deus, em nome de Jesus. Então, olha essa história maravilhosa, receba essa história e pare e pense, meu irmão, que muitas vezes perdemos o melhor de Deus porque somos abençoados e achamos que aquele é o fim. Por que eu preciso de igreja? Estou bem, estou abençoado. Meu irmão, as bênçãos deveriam nos aproximar de Deus. E alguns não. São abençoados e se distanciam de Deus. Gostam da bênção, mas não gostam de Deus. Gostam da bênção, mas querem servir a Deus da sua maneira. Não vai dar certo, estou te avisando. Não vai dar certo, não é do teu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Em nome de Jesus. Por favor, receba essa palavra, pense nisso, passe esse link para abençoar muitas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te agradecemos, te louvamos, porque só o Senhor é Deus, e muito obrigado por este momento. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e que a tua bênção esteja sobre cada vida, trazendo cura, libertação, transformação. Meu irmão, Senhor, abençoa. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Abençoa os lares, trabalho, as mãos, a mente, coração, mas que haja sempre esse sentimento de que dia a dia o Senhor nos chama para ficar mais perto de Ti. Te amamos, ó Pai, te louvamos e reconhecemos. Só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, vamos lá. Repete uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Isso é muito importante. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Muda a minha história. Entra no meu coração. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as Tuas mãos, abençoa, livra do mal, perdoa pecados, cubra com Teu sangue, Senhor. Ó Deus amado, faz maravilhas sobre cada vida, escreve os seus nomes no livro da vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que fez esta oração com sinceridade, escreve aqui: eu orei, e nós queremos abençoar você ainda mais, em nome de Jesus. Bom,